Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das conspirações mais profundas e bem escondidas no universo de Vampiro à Máscara, com foco total no clã La Sombra. Total. As fontes que a gente analisou contam uma história que atravessa séculos, sabe? Conectando pirataria, pactos infernais lá na Era das Navegações e, o que é mais surpreendente, a fundação da capital do Sabá, no México. Exato. A nossa missão aqui é entender essa jornada, como um clã de nobres espanhóis, mestre do Mediterrâneo, manipuladores de sombras, foi parar do outro lado do mundo. E que segredos eles enterraram sem nem saber sob a cidade do México. E que segredos, hein? Porque essa não é uma história linear, é um quebra-cabeça com peças espalhadas por continentes, por eras. Uhum. Estamos falando de pirataria, de pactos demoníacos, de cidades subterrâneas e de uma conspiração que, nossa, atravessa séculos. É isso que a gente vai fazer então. Vamos juntar essas peças que, à primeira vista, parecem isoladas, mas que formam uma única e, bem, aterrorizante narrativa. Perfeito. Então nosso ponto de partida não é na Espanha, nem na Itália. É em alto mar. Exato, por volta do século V. E o protagonista é uma embarcação que só dá para descrever como bizarra. O Dark Magister, as fontes pintam um quadro brutal desse navio La Sombra, uma força de terror que massacrava vilareiros costeiros inteiros. Mas a violência era só a ponta do iceberg, né? Totalmente. Tinha algo muito mais sinistro acontecendo a bordo. O que seria? O Dark Magister não era só um navio de guerra. Ele era o resultado de uma aliança profana. Uma aliança? Um pacto entre uma facção dos La Sombra e uma linhagem de Bali, os infernalistas chamada Angelisater. Ah, os Bali. Já sei que a coisa fica feia. Fica assim. O verdadeiro segredo estava no coração do navio, um lugar que eles chamavam de Boca do Inferno. Boca do Inferno, o nome já diz tudo. O que era exatamente? Imagina o porão inteiro de um navio gigantesco. Certo. Agora imagina que ele foi escavado e transformado num fosso colossal, permanentemente cheio com o sangue fervilhante das milhares de vítimas que o navio fazia. Caramba, mas pra quê? Não era só para chocar. Era uma ferramenta, um altar líquido. Um altar pra quê? Que tipo de ritual precisa de um oceano de sangue dentro de um navio? O ritual de conversão. Era ali que eles realizavam as cerimônias para transformar outros vampiros em Baali. Nossa, Pelo que as fontes indicam, esse foi o maior fosso de sangue Baali que já existiu. O navio operou por quase 200 anos, navegando como uma fábrica móvel de infernalistas. 200 anos? Foi isso que permitiu que a linhagem Angelisater sobrevivesse. Eles estavam sendo caçados até extinção no Oriente Médio, então o navio era, ao mesmo tempo, refúgio e arma de recrutamento. É inconcebível a logística e a depravação para manter algo assim por tanto tempo. E o que aconteceu com ele? Um artefato de poder tão imenso não some no nada, imagino. Não some, mas pode ser quebrado. Já nos tempos modernos, o navio foi finalmente localizado e destruído no Caribe. Ah, então ele caiu. Sim, mas seus destroços e os artefatos profanos que carregava ainda estão por lá no fundo do mar, irradiando corrupção, tipo um tesouro amaldiçoado. E a boca do inferno? Aí que está o mistério. O fosso de sangue simplesmente desapareceu. Não foi destruído com o navio. Como assim? Desapareceu? A teoria mais forte é que os Baali conseguiram de alguma forma resgatá-lo antes do fim. Onde ele está agora, ninguém sabe. É um gancho narrativo poderoso. Nossa, uma linhagem que depende de um ritual de sangue para se propagar. Isso é incrivelmente perigoso e, de certa forma, ineficiente. Me faz pensar de onde eles vieram. A origem deles deve ser tão sinistra quanto esse navio. E é exatamente para lá que a gente vai agora. A história dos Angelisater começa muito antes do navio, num lugar mítico para os infernalistas, a cidade de Chorazin. Chorazin? Lá, um líder Baali ancestral, uma figura chamada Shaitan, teria construído um imenso labirinto subterrâneo. A história que ele contava era que o labirinto servia para cultuar o antediluviano dos La Sombra. Mas tinha um truque, claro. Sempre tem. O pulo do gato, a chave de tudo, é que a entrada para o labirinto de Shaitan não era física. Como não?
Havia uma porta de pedra, uma passagem secreta. O labirinto existia, mas em outra dimensão. Ele estava localizado dentro do abismo. Dentro do abismo. O domínio dos La Sombra. Exatamente. Só um La Sombra, usando seu domínio sobre as sombras, poderia abrir o portal. Ah, então era uma armadilha e uma fechadura ao mesmo tempo. E alguém conseguiu decifrar isso. Sim. Um Bali extremamente poderoso e astuto chamado Azaniel. Ele entendeu o enigma e percebeu que precisava de um La Sombra como chave. E aí? Aí ele manipulou um grupo de La Sombra, prometendo poder, conhecimento ancestral, e os convenceu a ir com ele até Chorazin para realizar o ritual que abriria a passagem. Então eles abrem um portal para uma dimensão de pura escuridão para explorar um labirinto. Já imagino que não foi um passeio no parque. O que tinha lá dentro? Foi puro horror Lovecraftiano. O labirinto não era feito de pedra, mas de sombras solidificadas e loucura palpável. Querido. As paredes se contorciam, sussurravam, cobertas de escrituras blasfemas que descreviam os mestres demoníacos dos Baali. Era um conhecimento que a mente vampírica não foi feita para absorver. E o que aconteceu com o grupo? Conforme eles avançavam, a sanidade deles foi se desfazendo. O terror absoluto os levou a um frenesi de violência, de canibalismo. Eles se destruíram um a um. Até que só sobrou um. Até que apenas Azaniel restou de pé. Ele foi o único sobrevivente. E o que aconteceu quando ele chegou ao centro desse inferno particular? Ao absorver todo aquele conhecimento profano e sobreviver à jornada, Azaniel foi refeito. Ele se tornou o primeiro de uma nova espécie, o progenitor da linhagem que viria a ser conhecida como Ângeles Ater. Entendi. A partir daquele momento, o abraço dele se tornou diferente. Qualquer um que ele transformasse não se tornava um vampiro comum, mas sim uma fusão perversa de La Sombra e Baali. Herdando o poder sobre as sombras e a afinidade com o infernalismo. Exato. Mas essa criação ela parece poderosa demais. Geralmente no mundo das trevas, um poder tão grande vem com um preço, né? Com certeza. Qual era a falha? Uma falha crucial e irônica. Os descendentes diretos de Azaniel, aqueles que ele criava, eram estéreis. Estéreis? Como assim? Eles não podiam criar outros vampiros pelo abraço. Era um beco sem saída genético. Ah. Para que a linhagem pudesse se propagar, eles precisavam daquele ritual de conversão nos fossos de sangue. E isso nos leva de volta ao Dark Magister. Claro, o navio não era só uma arma de guerra. Era uma necessidade biológica para a sobrevivência da linhagem. Sem a boca do inferno, eles estariam condenados à extinção. Uau! Ok, vamos organizar isso. Um labirinto que, na verdade, é outra dimensão, uma linhagem de vampiros infernais que é estéril, mas pode converter outros em rituais macabros, conspirações que duram séculos. É uma teia de informações complexa que exige foco para conectar tudo. É o tipo de construção de mundo que fascina um perfil específico de pessoa, não é? Com certeza. Quem mergulha a fundo nesses mistérios, como os de um RPG, geralmente tem uma mente mais criativa, mais inteligente e um forte envolvimento com a leitura. Sim, é um perfil que adora juntar as peças do quebra-cabeça, sabe? Entender sistemas complexos nos mínimos detalhes. Isso. Uma ginástica mental. Exato. É uma ginástica mental. E essa capacidade de focar, de organizar informações complexas e conectar pontos que parecem distantes, isso me lembra muito o desafio que muitos enfrentam nos estudos. Esse perfil de criatividade e inteligência combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Se você que está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcombi.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, antes da pausa, a gente estava na origem sombria dos Ângeles Ater. Agora, vamos dar um salto de vários séculos para um momento de crise para os La Sombra. Estamos na era pós-revolta anarquista. Certo. Expulsando eles de suas terras. A solução para eles foi quase instintiva. Voltar ao mar, o domínio natural deles. Uhum.
Eles se infiltraram nas grandes navegações, cruzando o Atlântico ao lado dos conquistadores europeus. O objetivo era claro: encontrar um novo lar, uma capital para sua nova seita. Bem longe da influência da Camarilla. Exato. E eles desembarcam nas Américas em pleno Império Azteca. Um território que eles imaginavam ser primitivo, fácil de conquistar. Mas encontraram algo inesperado. Algo muito inesperado. Uma divindade local, uma criatura de poder colossal chamada Huitzilopochtli. E aí a arrogância La Sombra bateu forte, imagino. Custou caro. Eles subestimaram completamente essa entidade. À medida que a guerra se arrastava, eles perceberam que não estavam lutando contra um espírito qualquer. O poder era de outra escala. A suspeita era de que era um antediluviano. A suspeita aterrorizante era essa, de que tinham tropeçado em outro antediluviano. Vendo que seriam aniquilados, eles engoliram o orgulho e pediram ajuda à tropa de elite do Sabá. A Mão Negra? A Mão Negra. A cavalaria chega com força total. Mas é importante entender o que é a Mão Negra. Não são só a elite do Sabá? Sim, mas elite é uma palavra curiosa para eles. São mais como um instrumento, uma arma com um propósito muito, muito antigo e que nem sempre se alinha com os interesses do resto da seita. Entendi. De qualquer forma, eles desembarcam nas Américas e a guerra atinge proporções épicas. As fontes falam de uma carnificina que durou noite após noite. No fim, eles anunciaram a vitória. Huitzilopochtli havia sido, supostamente, destruído. Supostamente. Adoro essa palavra no mundo das trevas. E a palavra-chave aqui, com certeza. E é aqui que a história tem outra revolução, e uma personagem específica se torna central: Melinda Galbraith. Quem era ela? Uma jovem vampira do clã Toreador, um peão na guerra. Sua senhora a usou como bucha de canhão, abandonando-a para morrer durante a batalha final. Que cruel. Mas, contra todas as probabilidades, Melinda sobreviveu ao massacre. E ela carrega consigo o segredo que muda toda a história. Que é? O segredo é que Huitzilopochtli não foi destruído. Nem perto disso. Não? A Mão Negra, com todo o seu poder, não conseguiu matar a criatura. O melhor que puderam fazer foi forçá-la ao entrar em torpor. Um sono profundo? Um sono profundo, adormecida sob a terra, exatamente no local que, séculos depois, se tornaria o centro da cidade do México. Inacreditável. Então a capital do Sabá foi construída literalmente em cima de uma bomba-relógio ancestral? Precisa e ironicamente. E do seu sono, a entidade não ficou inativa. Ela começou a estender sua consciência, a manipular os eventos do mundo da superfície. E como ela fez isso? Sua principal ferramenta foi a única sobrevivente que testemunhou sua derrota, Melinda Galbraith. A criatura começou a sussurrar na mente da jovem toreador, plantando sementes de ambição, guiando suas ações. Ensinando estratégias que ela nunca teria concebido sozinha? E essa influência levou ao topo, imagino. Ao topo absoluto. Melinda Galbraith teve uma ascensão meteórica na hierarquia do Sabá. Ninguém entendia como aquela toreador traumatizada se tornou uma líder tão brilhante e implacável. E ela virou regente? Ela alcançou a posição mais alta, regente do Sabá. E uma de suas primeiras grandes decisões, sob a influência da criatura adormecida sob seus pés, foi estabelecer a cidade do México como a capital oficial. Um exército inteiro de vampiros fanáticos posicionado para, sem saber, guardar o sono de seu maior inimigo. Exatamente. É uma conspiração de uma escala absurda. O que nos leva à pergunta final. Quem ou o que era Huitzilopochtli? Se a gente conectar todas as pontas que discutimos, o labirinto em Chorazin, a necessidade de estar perto dos La Sombra, a verdade é chocante. Diga. Huitzilopochtli era, na verdade, Shaitan. O mesmo Shaitan de Chorazin? O mesmo líder Baali ancestral, criador do labirinto no abismo. De alguma forma, ele sobreviveu à sua suposta destruição eras atrás, viajou para as Américas e se estabeleceu como um deus para os astecas. Se alimentando dos sacrifícios e a Mão Negra. Eles sabiam disso o tempo todo. Sabiam. Essa é a camada final da conspiração. A missão deles nunca foi só ajudar os La Sombra. Eles foram lá para destruir Shaitan. Exato.
A Mão Negra, como um instrumento secreto dos antediluvianos, vê os Baali como uma ameaça existencial. Eles foram lá para eliminar o inimigo de seus verdadeiros mestres, mas falharam. E o melhor que conseguiram foi colocar ele para dormir. Isso. E na maior das ironias, a capital que o Sabá construiu para se proteger da Camarilha serviu por séculos como o escudo perfeito para um dos maiores adversários dos fundadores dos clãs. É de explodir a cabeça. Vamos recapitular essa jornada? A gente começou com um navio pirata infernal no século V, que era uma incubadora de demônios. Fomos para um labirinto dimensional. Acessado pelo poder La Sombra sobre as sombras. E terminamos descobrindo que a capital do Sabá foi fundada inconscientemente para proteger um demônio ancestral que manipulava sua líder suprema. E o que aconteceu com Shaitan? Ele ainda está dormindo? As fontes mais recentes indicam que ele finalmente despertou nos tempos modernos, por volta de 1993. Ele não está mais sob a cidade do México, está livre no mundo. Livre no mundo! Isso deixa um vácuo de poder e um futuro bem certo para o Sabá e para Melinda Galbraith. Que teia impressionante! Uma seita inteira usada como peão por mais de 500 anos. Exato. E isso nos leva a um último pensamento. Com o Shaitan agora desperto e sua principal manipuladora no Sabá, a Melinda, seguindo seu próprio destino, fica a pergunta. Qual? Que sementes de corrupção infernal ele plantou durante séculos no coração da espada de Caim? E o que acontece quando uma seita inteira, construída para ser um exército protetor, descobre que seu verdadeiro propósito era servir de escudo para um de seus maiores inimigos?